Pessoal, eu sou a Sheila. Olá, eu sou o Eduardo. Ele já gravou isso umas 30 vezes. Ai. E se você ainda não conhece a gente, nós temos aqui um canal que fala sobre novas experiências, novos conceitos. E no vídeo anterior a gente falou sobre um novo sonho. No nosso caso, envolve um motorhome. E hoje a gente vai falar sobre a escolha do veículo. Nesse mundo de veículos recreativos, nós temos trailers, transformações em Kombi, transformações em vans. E a nossa opção foi uma transformação em van. Nada contra os trailers, nada contra as charmosas vans. Mas uma transformação em van. Qual van? Uma van escolar? Uma van de carga? Bom, então a gente primeiro foi adentrar esse mercado, né, pessoal, de vans, e a gente percebeu que tem várias especificidades. Como, por exemplo, a van ela tem tração dianteira ou traseira? Ela é de rodado simples ou rodado duplo? Ela tem teto baixo ou teto alto? E aí, qual seria a melhor van para a transformação de um motorhome? Bom, a princípio nós escolhemos uma Mercedes, uma van Mercedes. Mas a van Mercedes, ela tem uma série de modelos e variedades. Eu vou até aqui buscar uma colinha para falar para vocês. A nossa necessidade é um veículo para acomodar 4 pessoas. Então, para que vocês tenham uma ideia, a Mercedes tem vários modelos. Tem a 415 teto alto longa, que foi fabricada entre 2012 e 2015, que tem mais ou menos 5,80 metros. Nós temos a 415 teto alto extra longa, que também foi fabricado entre 2012 e 2015, que tem quase 7 metros. Depois nós temos a 311 teto alto extra longa, que foi fabricado entre 2009 e 2015, com 6,70 metros aproximadamente. Depois nós temos a 413 teto alto, que foi fabricado entre 2003 até 2012, com mais ou menos 6,60 metros. E nós temos a 413 teto alto longa rodado duplo, que foi fabricado entre 2006 e 2009, com aproximadamente 7 metros de comprimento. Esse foi o nosso universo de pesquisa com modelo e ano. O que nós certamente não queríamos eram os modelos 311 e 313, teto baixo e tamanho comum, porque não acomodaria a nossa necessidade para montar uma motorhome para 4 pessoas. Bom, e aí vocês perguntam, né, pessoal? Por que vocês não foram ver carros mais novos ou até, de repente, um zero? Porque, de fato, o valor de uma van mais a montagem dessa van, e sendo uma Mercedes... Não cabia no nosso bolso. Não cabia no nosso bolso. Então, nós fomos correr aí atrás dessas possibilidades. No primeiro momento, o que a gente achou foram aí valores, né, que variavam de 70 até 110, 105 mil reais, dependendo aí do que a van teria. Então, por exemplo, cabelinho aqui. Por isso que a gente não trouxe aqui, dentro dessa tabela que o Eduardo trouxe, todos os valores, né, porque cada van tem, às vezes, um adicional a mais, enfim, mas para vocês terem aí uma ideia, né, de 70 a 105, 110. É importante também entender que esses veículos, eles são utilitários, então eles têm uma alta quilometragem rodada, é isso, né, assim que se fala. E o que acontece? Pra gente estar acostumado com um carro normal, né, veículos acima de 200 mil quilômetros já é um veículo rodado. Nesse caso, esses veículos, é muito comum a gente achar eles acima de 500 mil quilômetros, acima de 400 mil quilômetros, principalmente, né, quando a gente já tem aí um perfil de carros usados. Por quê? Porque as pessoas trabalham com esse veículo, utilitário, né, e
Rodam bastante. É muito comum também a gente achar veículos que trocaram o motor, né? Isso também é muito comum nesse contexto. Eu acho que é isso, né? Que eu tinha pra Lembrando que falar nesse sentido, né? que a durabilidade de um motor a diesel, em média, é 500 mil quilômetros, dependendo do seu uso, né? Mas como a gente não tem um histórico do motorista anterior, fica difícil. Então a gente sabia que ia pegar uma van usada e que ia ter reparos, né, para ser feito e tentar caçar o menos quilometragem rodada aí possível, né? Conte para eles onde a gente pesquisou. Ah, Qual foi o verdade. nosso universo? A gente pesquisou na internet mesmo, tá, gente? Em OLX, Mercado Livre. Como eu falei pra vocês, é um mercado que tem bastante especificidade. Aqui em São Paulo, a gente tem Guarulhos, que é uma cidade próxima, que tem uma rua, que tem várias lojas de veículos de vans. E também tem na Zona Norte de São Paulo, na Avenida Conceição. Tá. E aí, feito essas pesquisas por telefone, nós partimos então para a busca em si, né? Para a visita. E a nossa primeira visita foi conhecer uma van de passageiros, né? Que ela estava encostada, e nessa visita nós verificamos que tinham muitos itens a serem reparados, muita coisa para dar manutenção, e que apesar do preço atrativo, não valeria a pena essa negociação. E o valor dessa van estava mais ou menos uns 70 mil reais. Isso. Aí o segundo item que nós fomos atrás foi conhecer uma van escolar, rodado duplo, né? De excelente estado de conservação, uma aparência bacana, um preço até que justo, com uma quilometragem adequada, nem muito rodado, nem pouco rodado, e foi bastante atraente, né? O vendedor estava bastante interessado em vender e ela era escolar. No painel tinha todos os adereços de ar-condicionado, e eu fiz a pergunta se o ar-condicionado funcionava. Ele me disse que nunca havia utilizado, até porque ele, como era escolar, ele não ligava o ar-condicionado. Mas eu pedi para ele ir numa empresa especializada em ar-condicionado e ver o que precisaria para colocar o ar em funcionamento. E o valor dessa van estava 62 mil, se tivesse, né, em todas as condições com ar-condicionado. E quando ele foi verificar o ar-condicionado, ele viu que precisaria de um novo compressor. E aí a gente foi ver o valor de um novo compressor e custava mais ou menos uns 7 mil reais. Então a gente começou a negociar o valor, chegando em até mais ou menos 57 mil. Esse foi o primeiro detalhe, né? Bom, até aí tudo bem. Aí eu fiz eu só coloquei a seguinte imposição, né? Eu queria que fosse feito um laudo de transferência detalhado, não um laudo simples somente de transferência de propriedade. Eu queria um laudo detalhado, até porque ia ser construída uma casa em cima daquele chassi. O proprietário entendeu, né, e não se opôs, e eu acabei pagando a diferença do laudo simples para o laudo detalhado, até porque eu queria mesmo saber detalhes para poder dar manutenção adequada, corrigir pontos de ferrugem para depois subir a casa em cima do carro. Quer falar do valor? Falei, 57 mil. Não, do valor do laudo? Ah, desculpa. E o valor do laudo, pessoal, saiu por 400 reais. Se você for comparar com um laudo de transferência, ele é bem mais caro. Mas vale a pena para quem está querendo transformar no motorhome, porque já vem todo esse detalhamento do que você tem que consertar no carro. Bom, passado 2 dias, ele enviou esse laudo. E qual foi a nossa surpresa? Tinha um detalhezinho lá, um ponto de atenção. Esse ponto de atenção dizia que a numeração do motor não era original. E tinha também uma foto do número do motor, que nós vamos colocar aqui na sequência do vídeo. Então, aí o que aconteceu? Isso levantou uma certa suspeita e a gente ficou um pouco receoso. Aí nós pegamos essa documentação, esse laudo e essa foto, e enviamos para um despachante de confiança. Ele examinou e retornou
com uma resposta que a gente já suspeitava. Pode parar, tá? Pode parar. Nem manda vir, porque o número do motor é adulterado, mano. Já mostrou ali, eu vi a foto, fora. Foi feito no prego. Só trocando o motor agora. O motor não era original e o motor foi repinado. Ele foi renumerado, né? E isso poderia nos trazer transtorno lá na frente, quando a gente fosse submeter a van a uma inspeção do Inmetro, no momento da transformação da van comum para um motorhome. Então aí nós declinamos dessa negociação. Bom, aí tivemos uma terceira busca. Essa terceira busca era uma van que foi uma ambulância com apenas 16 mil quilômetros, o ano 2016, e um preço bem atraente de R$84 mil. Bom, para visitar, nós estamos num feriado de 4 dias, então eu teria que esperar 4 dias para poder ir lá e visitar e verificar esse carro, já que nós tivemos uma frustração repentina e esse carro apresentava condições ideais para uma aquisição, para se montar um motorhome. Mas isso eu não vou falar nesse vídeo não, vou deixar para o próximo, tá? Para que a gente comente isso aí. Bom, acho que o importante também que eu lembrei foi que tem muitas empresas, pessoal, que fazem leilão de veículos, vans usadas. Isso também é legal. Nesse caso aqui, era uma empresa, era uma rede de hospital que estava querendo trocar a rota, e a gente pegou também um outro orçamento que era uma escola também que estava renovando, mas que a frota, mas que também eram vans que estavam muito rodadas. Enfim, o que a gente tinha para falar era isso. Para quem vai investir numa van, né, ou seja, uma Kombi ou uma camper van, é importante pesquisar, conhecer o mercado. É um mercado que tem muitos detalhes. Diferente do mercado de carro particular, bem diferente. Bem, e você entender o que é viável para a sua necessidade, né? Então, eu acho que essa é a grande dica desse vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E quem não viu e gostou, dá um joinha. Quem não gostou, pula e vai fazer outra coisa. É isso, Tchau, pessoal. Tchau, tchau.